Fala pessoal, Rodrigo Vilhena na área. Estou trazendo aqui mais um vídeo, agora para poder falar do último absurdo do Flávio Dino. Infelizmente a gente vai ter que conviver com esse cara por muito tempo, pelo visto. E ele vai continuar falando muitos absurdos. E o que me deixa mais impressionado, e um dos principais motivos pelo qual eu trouxe esse vídeo aqui, é que esse absurdo deixa muito nítido pra mim, e imagino que pra você também. Coloque nos comentários o que você acha, se você concorda, se você discorda e por que você discorda. Que ele é um total despreparado, ele não faz a menor noção do que se trata, a posição da qual ele alcançou, totalmente por mérito de amizade, do famoso QI do brasileiro, né? O que indica. Então vamos ver o que foi dito aqui especificamente. Eu acho muito curioso, né? Flávio Dino ele já passou pro STF de uma forma muito curiosa, não deveria ter acontecido, né? Não deveria ter se tornado ministro do STF, por todo o envolvimento que vinha de semanas atrás, semanas antes, né, da sabatina. Ele recebeu a dama do tráfico dentro do ministério dele, aí ele falou que ele não sabia. Então, quer dizer, se ele tivesse recebido era um absurdo, né? Mais alto ainda. Como ele não sabe, ainda é um absurdo, porque ele é o gestor da casa, né? Ele é o gestor do ministério e ele não sabia. E botar a culpa nos secretários, não aconteceu nada com os secretários. Brasil é uma peça pronta mesmo. E aí tá aqui, Supremo tem o papel de controle sobre outros poderes, diz Flávio Dino. Em primeira declaração pública após tomar posse como ministro do STF, Flávio Dino defende harmonia entre os poderes e promete exercer o cargo com imparcialidade e isenção. Só nessa declaração você já sabe que não tem harmonia, né? Imparcialidade e isenção é impossível porque ele já foi partidário. E veja bem se você não concorda comigo quando eu penso o seguinte sobre isso. O ministro do STF não poderia ter sido político. Depois que ele sai do STF, ele não pode assumir cargo público. Não faz o menor sentido, né? Se é para ser apartidário, a gente precisa garantir isso de alguma forma. E eu acho que a melhor forma da gente garantir isso é, de fato, criando esse impeditivo, né? Tomara que o Rodrigo Pacheco evolua no seu trabalho lá no Congresso e crie todos os projetos envolvendo o STF, que é mínimo de idade, limite máximo de idade, tempo máximo de permanência, mandato para ministros de STF, que eu acho super importante. Não concordo com os 8 anos, mas já é melhor do que o atual. Também não concordo com só 4 anos. Eu acho que 4 anos seria mais interessante, a começar no último ano de mandato do presidente, porque assim você poderia impedir que aquele ministro em específico atuaria em causa própria do presidente. Mas ainda melhor do que isso, eu preferiria que a forma como os ministros do STF são escolhidos deveria ser diferente, né? Eu também adicionaria que eles não poderiam nunca ter sido vinculados a nenhum partido político, senão eles já perderiam a capacidade de entrar para o cargo aí. Eles não poderiam ter tido vida pública de nenhuma natureza política, né? Não pode ter assumido cargo político de nenhuma natureza, obviamente, porque para isso ele precisaria estar afiliado a um partido. E também nem antes e nem depois do mandato como ministro do STF. Eu acho isso muito importante. Ele pode voltar a ser jurista, né? Ele pode ter uma vaga de desembargador, ele se tornou um membro do STF, ele tira a licença da posição dele como desembargador, deixa de receber. Então um juiz se torna desembargador no lugar dele, um outro desembargador suplente, qualquer coisa do gênero. E aí ele volta depois que ele termina o tempo da permanência dele no STF. Se ele quiser, ele pode voltar para o cargo de desembargador, para ele poder completar os anos suficientes para a aposentadoria como desembargador. Mas você vê, hoje está tão estranho, né? A gente vai chegando à conclusão de que realmente é muito falho essa situação toda. Vamos ver o que mais que ele falou aqui. Ele afirmou o compromisso de atuar com imparcialidade nos julgamentos na corte. À noite, em conversa com jornalistas, o magistrado fez sua primeira declaração pública, que deveria ter ficado calado, né? E você vê, ele demonstra muita incapacidade de discurso, ele é muito péssimo na oratória. Só ganhou lá no governo do Maranhão, porque a gente sabe, né? Maranhão infelizmente, é um estado abandonado que sempre foi mal cuidado pelos políticos de lá. E, inclusive o Maranhão, ele saiu de lá com vários processos que envolvem o nome dele, pelo menos, que provavelmente ele vai arquivar, agora que ele é ministro do STF, e ele vai tentar dar um jeito de sumir com aqueles processos de lá.
E mais importante ainda, né? Ele deixou o estado do Maranhão como o estado com a maior proporção de pessoas pobres no Brasil dentro de um estado. Tem quase 60% da população pobre, pobre, abaixo da linha da pobreza. O que é um absurdo, né, por si só. E esse cara deveria ter sido enterrado, mas como ele é amigo do Lula já há 30 anos, então ele garantiu seu lugarzinho lá. Babou o ovo do cara certo, né, vamos dizer assim. Ah, reitera os compromissos fundamentais de exercer a magistratura integralmente com imparcialidade e isenção, cumprindo um compromisso formal que assumir de respeito à Constituição, às leis de isenção, de imparcialidade de contribuir para o judiciário, para que o judiciário funcione bem. No que se refere ao plano institucional, que nós consigamos sempre levar cada vez mais harmonia entre os poderes, na medida em que isso for possível. Veja bem, se não for possível, vai ser feito o quê, Flávio Dino? Então ele já deixa claro, já deixa subentendido, vamos dizer assim. Cada um respeitando sua função, o seu papel, tendo uma ponderação para que possamos ajudar o nosso país no principal, fazer com que as políticas públicas evoluam e os direitos cheguem a todos os lares. As políticas públicas evoluírem não é responsabilidade do Ministério do Supremo Tribunal Federal. Então, de novo, ele dá mais uma demonstração de desconhecer a posição que ele está a tomar, ou porque a promessa seria essa, né, de que ele poderia fazer o que ele quisesse. O Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes, e isso faz com que outras... E aí você vê, isso aqui já bate de frente com essa primeira parte. E aí ele fala, isso faz com que às vezes haja aqui e acolá uma discordância, uma divergência e até um atrito. Mas quem conhece a história do direito constitucional no mundo sabe que sempre é assim. As discordâncias sim, né? Mas não é normal um jurista do Supremo Tribunal ficar dando declarações da sua opinião pessoal em auditório, dentro de corte e tudo mais, né? Não em um caso oficial, que seja na sua plataforma de rede social, para você expressar a sua opinião pessoal. Porque quando você expressa como ministro do Supremo, oficialmente falando, você passa a noção de que você está também interpretando e representando a palavra de todos os seus colegas. Eu só queria trazer esse vídeo rapidinho aqui sobre ele. Eu não quero falar muito sobre ele não, porque na verdade ele é um sujeito muito indigesto. A gente sabe pelo tudo que aconteceu, pelo que vem acontecendo também. Aconteceu em 2023, aconteceu quando ele era governador do Maranhão por 2 vezes. E pelas falas dele que ele tem continuado fazendo, a gente fica meio preocupado, né? Espero que essas preocupações não se tornem realidade. Meu nome é Rodrigo Vilhena, se curte política já sabe, se inscreve, dá aquela força pra mim. Eu tô aqui numa missão e eu preciso de vocês compartilharem o meu canal para o máximo de pessoas possíveis. Eu preciso do apoio de vocês, porque só assim a gente pode alcançar eventos melhores. Não é isso? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.